Shalom, boa noite, graça e paz seja multiplicada a todos vocês. É com grande alegria que estou aqui agora para passar para vocês essa capítulo 2 de Cantares. Coisas profundas que Deus tem revelado. Vou passar para vocês hoje com muito amor, com muito carinho, para que vocês entendam o que as profecias estão dizendo. Cantares capítulo 2 e versículo 1. Diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. O Messias, então, aqui está falando do Messias. O Messias é a rosa de Saron e o lírio dos vales. A rosa de Saron, porque ele tem um perfume de rosas. Onde ele chega, ele contagia todo o ambiente com seu perfume agradável de rosas. E o lírio dos vales, por quê? Porque o lírio ele nasce no charco de lodo. Foi o que o Messias fez quando ele veio aqui na Terra. Ele nasceu aqui na Terra entre os homens. Aqui é considerado um lamaçal, onde habita o pecado. Então, o lírio ele nasce nesse ambiente, porém ele fica limpinho e exalando o seu perfume, mesmo estando nesse ambiente. Vamos ler aqui capítulo 2 agora, versículo 2, que diz assim: Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Então aqui agora o Messias fala que os escolhidos também são como ele, são como lírio. São como o lírio. Então aqui fala assim, tal como o lírio entre os espinhos, e nós estamos, além de estarmos no lamaçal, porque o lírio nasce no meio do lodo, nós também estamos entre espinhos, ou seja, as agruras desta vida que nos maltratam, que nos castigam, são os espinhos. Tentam nos sufocar, mas nós estamos ali, ó, guerreando, lutando e vencendo, porque o Espírito do Senhor está sobre nós para nos ajudar a vencermos. Então, tal é o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas. Então, entre as filhas dos homens, entre os filhos dos homens, o Senhor tem um povo que é o amado dele e está entre as filhas, então, entre as filhas dos homens. Então, desse povo é que ele vai tirar os escolhidos, que são os lírios dele. Versículo 3: Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Então agora aqui está falando do Messias. Imagina só, você chega num bosque, e ali naquele bosque tem um monte de árvores. Você olha para todas as árvores do bosque e nenhuma tem fruto. Mas de repente você enxerga uma macieira carregadinha de maçã. Qual vai ser a sua reação natural? Correr para a macieira e pegar uma maçã, não é assim? Por isso que a Bíblia fala aqui que o Messias ele é como a macieira entre as árvores do bosque. Está falando para nós corrermos para ele e nos alimentarmos dele. E o que é alimentarmos dele? É comer a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. É dessa palavra que a Bíblia compara com a fruta da macieira. É a maçã. É a maçã. A palavra de Deus é a maçã aos nossos paladares. Então, qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. A palavra de Deus, ela tem um fruto que é doce ao nosso paladar. Versículo 5: Sustentai-me com passas e confortai-me com maçãs. Além de ser doce e agradável ao nosso paladar, ainda como está escrito aqui no versículo 5, confortai-me e conforta, né? Confortai-me com maçãs. Então, além do sustento que nós temos, ainda temos um conforto em Deus de estarmos lendo a palavra do Senhor. Olha que revelações profundas que tem aqui no livro de Cantares.
Vamos estudar mais um pouco aqui, que você vai ficar pasmo com o que eu vou te falar hoje aqui. Tem muita informação, muita chave boa para nós aqui, para o nosso aprendizado, para estarmos aprendendo mais e mais de Deus. Vamos ver agora o versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Essa é a voz do meu amado, ei-lo aí, já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Então, olha só, essa é a voz do meu amado. Significa que os escolhidos conhecem a voz do amado, do bom pastor, do Messias. Conhecem a voz. Porque as ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. Quando o pastor chama as ovelhas o seguem. Aqui está falando que quem é o bom pastor é o Messias, como está escrito lá em Salmos, capítulo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outra tradução, diz assim: Se Deus é o meu pastor, logo não tenho falta de nada. Então aqui está falando sobre isso, que quem é ovelha ouve a voz e reconhece a voz do seu pastor. Versículo 9: O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado, eis que já está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Aqui tem duas informações importantes para nós. Primeira, ele é semelhante ao gamo. Qual é a característica desse animal? O gamo é muito rápido sobre as montanhas. Quando o gamo vai subir a montanha, ele pula de uma rocha para outra e em questão de poucos segundos ele está lá no topo da montanha. Então nós vemos que o Messias, ele vai ser, na sua volta, vai ser rápido como o gamo. Ou seja, vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. E ele virá muito rapidamente. Ele vai talvez apressar-se. Além de abreviar os dias, ele vai apressar-se. Ele vai antecipar um pouco. Olha só, eis que está de trás da nossa parede, parte B do versículo 9. Está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. A Bíblia diz que os nossos olhos são as janelas da alma. Se Deus está de trás da nossa parede, se Ele está de trás da nossa parede, Ele está dentro de nós, olhando pelas janelas da nossa alma. Então Ele olha tudo que você olhar, o Senhor está olhando. Então, meus amados, toma muito cuidado com o que vocês colocam diante dos seus olhos. Porque se Deus está habitando em nós e Ele olha pelas nossas janelas, ou seja, pelas janelas da alma, então muito temor de Deus com o que você coloca diante dos seus olhos, para não entristecer o Espírito Santo. Aqui está falando sobre isso. Eis que Ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas e reluzindo pelas grades. Versículo 11. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. O que foi o inverno? Então aqui está falando assim: eis que passou o inverno. O que foi o inverno? Foi a perseguição dos escolhidos. Quando Deus, o Senhor, o Messias, subiu aos céus, Ele deixou na terra a igreja para pregoar o Evangelho. A igreja foi perseguida. A igreja na época começou a ser perseguida por Roma e foi perseguida pelos judeus na mesma hora. Judeus e romanos perseguiram a igreja. Então eles não tinham para onde fugir, eles só podiam se esconder em Deus. E nós vemos aqui que eles venceram, porque hoje nós recebemos o Evangelho. E se nós recebemos esse Evangelho, é porque eles conseguiram resistir e trazer com que esse Evangelho chegasse até os dias de hoje. Passou a perseguição, a chuva cessou, a guerra, aquela guerra que estava tendo, cessou. Aí diz assim, ó: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da pomba ouve-se em nossa terra. Aparecem as flores na terra significa que a perseguição fez com que o povo se espalhasse pela terra.
Então eles se espalharam. Antes, os lírios estavam apenas ali em Jerusalém. Com a perseguição, os lírios foram espalhados pela terra, espalharam-se, e agora toda a terra está em flores e estão exalando esse perfume agradável a Deus, que são as nossas orações. Então, olha só, espalharam sobre a terra, o tempo de cantar chega, tempo de cantar fala tempo de vitória, o tempo de vitória está chegando. A volta de Cristo está chegando. Hoje estamos mais próximos da volta de Cristo. E a voz da pomba rola ouve-se na nossa terra. Aí diz assim, ó, versículo 13. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. A figueira está falando de Israel. Quando Israel foi cortada como nação, e aqui fala assim, ó, lá em Mateus 24 e 32, quando virdes a figueira brotar, sabei que está próximo o verão. Não é assim? Aqui no versículo 13 de Cantares, capítulo 2 e 13, fala assim, a figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam seu aroma. Então a profecia de Mateus 24 está falando, quando você vê a figueira brotar, Israel sendo restabelecida como nação, sabei que está próximo o verão. E o que acontece no verão? A colheita, o arrebatamento vai acontecer em breve. Então é para a gente saber mais ou menos quando vai acontecer o arrebatamento. Aqui fala, a figueira já brotou. A figueira já brotou. Olha só, versículo 13. A figueira já deu seus figuinhos. Então ela já brotou, ela já cresceu, já encorpou, já floriu e já deu seus figuinhos. Tá entendendo? A colheita são dos figos. Então já está com os seus figuinhos. A figueira já deu os seus figuinhos. E a Bíblia diz assim ainda mais sobre a figueira. Quando virdes a figueira brotar, não passará essa geração. Então, quando a figueira brotou, começou a contagem dos dias de uma geração. Uma geração leva mais ou menos 70 a 80 anos, por aí, mais ou menos. De 70 a 80 anos. Então, quantos anos faz que Israel foi restabelecida como nação? Pois é, está acabando. Já está chegando no final de uma geração. O Messias está voltando. Prepara-te, ó povo meu, igreja do Senhor, os escolhidos de Deus, para se encontrarem com o seu Deus que virá nas nuvens. O Senhor virá nas nuvens buscar o seu povo, os seus escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Mas os escolhidos subirão com ele nas nuvens. Aqui no verso de número 13 ainda, parte B, fala assim, né? Vou ler 13 inteiro novamente. A figueira já deu seus figuinhos, as vides em flor exalam seu aroma. Quer dizer, as vides em flor, as flores que foram espalhadas pela terra, já estão exalando seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Está falando do arrebatamento aqui. Então, nessa época aqui, vai acontecer o arrebatamento. É quando Deus chega, o Senhor, o Messias, chega nas nuvens e fala assim, levanta, amiga minha, olhando lá para a terra, né? Formosa minha, e vem. É o arrebatamento. Vem, sobe cá. Vai ser o arrebatamento. É isso daqui que está falando. Como Deus fez com Lázaro, né? Lázaro, vem fora! E Lázaro saiu. Vai ser assim. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. A mesma voz de comando do Messias para nós, para as pessoas que estiverem mortas ressuscitarem. Essa vai ser a ressurreição dos mortos, porque o Senhor vem buscar dois grandes exércitos. O primeiro são os que morreram em Cristo, esperando a sua volta. E o segundo é os que ficarem vivos. Os que ficarem vivos não foram chamados ainda. Nessa época vão ser chamados os que morreram em Cristo. Eles vão ser arrebatados primeiro. Então vai estar uma fileira de um grande exército já nas nuvens, posicionado para a guerra. Os que estiverem vivos
depois de algum tempo, talvez, ou no mesmo dia, não se sabe, mas serão transformados. Ou seja, um grande exército no céu de seres transformados com um corpo incorruptível.